Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. E comunico que a desembargadora Sandra está de férias. Os processos de sua relatoria não poderão ser julgados com sustentação oral. São os números 18 a 21. Aí eu considerava julgado virtualmente. Para as sessões subsequentes, ela continua sendo válido esse interesse? Sim, porque ele é adiado para a próxima sessão presencial. Perfeito, perfeito. Então, ela estará de volta na próxima semana. Certo. Na sessão do dia 15, ele já vai transferido para a sessão do dia 15. Perfeito, só isso, excelência. Obrigado, dá licença. Iniciando o nosso julgamento de hoje. Não, excelência. O mesmo caso do colega, então os 18 ao 21 já estão automaticamente para o dia 15, não é isso? Para o dia 15. Perfeito, obrigado, bom dia. Bom dia. Processo da pauta, primeiro, agravo de instrumento 080903664, Cassol Investimentos Limitada, Leandra Cossalete Garcia. Neste processo não cabe sustentação oral. Julgamento virtual. Número 2, apelação 0800 109 43. Maria de Lourdes de Medeiros, Banco Itaú, BMG consignado. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Bom dia. Bom dia. Tem até 15 minutos, doutor. Tá ok, excelência. Primeiramente, bom dia. Serei muito breve e objetivo nas minhas colocações, uma vez que a matéria é de simples compreensão e várias vezes julgadas nessa Câmara. Estamos falando de consignados que a parte autora não reconhece. Na verdade, o banco, na fase de conhecimento, se aprofundou na contratação de todos eles. Estamos falando de 4 empréstimos consignados, sendo 2 refinanciamentos, empréstimos celebrados nos anos de 2017, 2018, 2020, com valores, inclusive, recebidos na conta corrente da parte autora, junto à agência, junto ao Banco do Brasil. Inclusive, a expedição de ofício e o retorno desse ofício, demonstrando não só o recebimento, como a utilização desses valores, o que coaduna com a postura da parte autora em momento algum dessas contratações até a distribuição desse processo, ter se movimentado ou ter tido a conduta de procurar o Banco Itaú ou proceder com a devolução dos valores, mesmo que na forma consignada. Isso não ocorreu. Nós juntamos também os documentos inerentes apresentados na época da contratação e entendemos que o fato da parte autora ter uma condição de idoso e não analfabeto, não há presunção de vício na contratação por esses motivos. Demonstramos também que houve um refinanciamento de 2 contratos, desses 4 contratos, 2 deles se tratam de um refinanciamento de contratos que a parte autora reconhecia, não houve um questionamento quanto a esses contratos e não houve, inclusive, a continuidade das cobranças, uma vez que o mesmo fora refinanciado e a parte autora fora a única beneficiária, não só das contratações, como também dos refinanciamentos. Então, excelências, por esses motivos, por todo o conjunto probatório distribuído na fase de conhecimento, entendemos que da máxima vez a sentença andou muito bem, no sentido de nos condenar a proceder com o cancelamento dos mesmos, bem como o valor de R$3.000 a título de danos morais, sem que houvesse, inclusive, o mínimo, a compensação dos valores que foram depositados e comprovadamente utilizados pela parte autora. É por esses motivos que pugnamos pela improcedência dos pedidos ou, caso Vossa Excelência assim não entendam, pela compensação do que fora recebido pela parte autora
com relação a essas operações. Muito obrigado. Meu voto é pelo provimento do apelo para julgar improcedente os pedidos. Há divergência da desembargadora Berenice, e aí o processo irá para quórum ampliado. O desembargador Luiz Alberto registrou o voto concordando comigo. Haverá, então, a continuidade do julgamento com ampliação de quórum. Ok, excelência. Muito obrigado. Excelente sessão a todos. Obrigado. Número 3, apelação 084-9501-84. Doutor Bruno, posso lhe fazer uma proposta? Este processo eu estou votando pelo provimento parcial apenas para afastar a natação terapêutica. Há divergência da desembargadora Berenice, que não exclui a natação terapêutica. Teremos ampliação de quórum. Quer transferir sua sustentação para ampliação de quórum, fazer só uma vez? Sim, claro. Então, registrada que a quórum ampliação de quórum neste processo, e aí temos como... Tá bom, obrigado. Okay? Número 4. Agravo instrumento 080, 36, 84, 28. Germano Jacome Patriota e G5 Planejamento e Execuções Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado do processo julgado, aliás, nem cabia sustentação oral, mas já chamei. Número 5. Agravo instrumento 080, 94, 85, 22. Unimed e Matheus Aires Telino Marques da Costa e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, excelência. Sim. Fala por qual das partes? Estou pela parte agravada. Isso, perfeitamente. Tem até 15 minutos. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, por meio de quem saúda o excelentíssimo relator, a excelentíssima relatora e os demais desembargadores. Excelentíssimo representante do Ministério Público, colegas advogados e senhores servidores. Bom dia a todos. Estamos diante de agravo de instrumento interposto pela Unimed em face de decisão do juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Natal, que deferiu medida liminar para que o agravado continue seu tratamento com psicopedagoga 2 vezes por semana com o uso do método de floor time, preferencialmente através da rede credenciada. Por sua vez, a Unimed se manteve omissa na indicação de profissional credenciado. Contudo, garantiu que o tratamento fosse realizado mediante reembolso, como assim já vinha ocorrendo, antes mesmo da judicialização da demanda, quando o tratamento, na época, era realizado por psicopedagoga, mas sem aplicação do método de floor time. Neste ponto, registro que a Unimed sempre procedeu com reembolso integral, isso mesmo, reembolso integral do tratamento do agravado, só passando assim a surgir, em relação a esse ponto, por ocasião da contestação dos autos originários. O ponto da minha sustentação incide sobre o comportamento contraditório da Unimed, bem como sobre o posicionamento ofertado pelo excelentíssimo representante do Ministério Público, no sentido de que o reembolso dos valores dispendidos no tratamento do agravado, através da família deste, devem ser limitados à tabela de preços da agravante. Nesse contexto, eu peço atenção para lembrar que o contrato celebrado entre as partes possui a finalidade, qual seja o suporte médico e os tratamentos necessários para a saúde e a vida do agravado. Com todas as vênias, a limitação de valores sugeridas no parecer ministerial possui 2 efeitos imediatos sobre a relação entre as partes. É incentivar a agravante a não credenciar profissionais aptos a atender às necessidades de seus beneficiários, bem como punir o agravado a pagar por serviço que deveria ser ofertado pela rede credenciada da Unimed. Por oportuno, destaco que não estamos diante da escolha de profissionais ao mero prazer da parte agravada, mas estamos diante de omissão da Unimed em indicar esses profissionais credenciados a dar continuidade ao tratamento. Isso porque, se existisse profissional credenciado pela Unimed, apto a realizar esse tratamento, o agravado estaria vinculado há muito tempo e não pagaria nenhum valor a mais por isso. Destaco, nenhum valor a mais caso houvesse profissional credenciado. Contudo, a própria Unimed foi quem indicou que a escolha do profissional fosse realizada pelo agravado.
que seria restituído mediante reembolso. E agora se comporta de forma totalmente diversa, desvirtuando a finalidade do contrato. Reforçando a necessidade de manutenção da decisão do juízo de primeiro grau, destaco o posicionamento da terceira turma do STJ. Nesse sentido, eu peço licença para transcrever excerto desse julgado, que foi noticiado no informativo 797. Configurada a omissão da operadora na indicação de prestador de serviço, que é o caso dos autos, o beneficiário faz jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde. Em resumo, excelências, existe um tratamento específico indicado para a criança. Por sua vez, a Unimed não possui profissional habilitado para este tratamento, quedando-se omissa, mais uma vez, mês a mês, a informar um profissional que pudesse realizar esse tratamento. Nesse sentido, entendo que não é justo que a família seja obrigada a custear parte desse pagamento, parte do pagamento desse tratamento, em decorrência de uma omissão que é decorrente da própria Unimed. E o agravado não deu não fez nada para que isso acontecesse. Nesse sentido, julga-se pelo improvimento do agravo de instrumento em análise e com a consequente manutenção integral da decisão do juiz originário. Muito obrigado. O voto do relator pelo provimento parcial do recurso. Decisão unânime. Provimento parcial que importa em adequar o parâmetro de reembolso para o preço de tabela, somente. Número 6. Agravo do instrumento 080, 98, 43, 84, Unimed e Cauê Marx Mouzinho Gualberto. Dr. Bruno falará pelo agravado. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo. Número 7, agravo de instrumento 080, 99, 58, 08, Apvida e Noá Rocha Monteiro. Neste processo não cabe sustentação oral. Número 8, apelação 0800, 852, 85, Maria Wilma de Almeida P. Rodrigues e Banco Bradesco S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte agravante, Maria Wilma. Sim. Agravante não, desculpa, apelante. Falo pela parte agravante, viu? Apelante, não é apelante. Mas tem apelo também do banco, não tem, desembargador Luiz? Pela parte apelada, desculpa. Pela parte apelada, tá. Tem até 15 minutos, doutora. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, né, todos os desembargadores, o eminente relator, excelentíssimo senhor presidente. Gostaria de cumprimentar também o membro do Ministério Público, os colegas advogados, os serventuários da Justiça e as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Excelências, trata-se de uma apelação, né, advindas da Vara Única da Comarca de Luiz Gomes, onde a minha cliente, ela era servidora do município de Luiz Gomes, ela era agente de saúde. Aí a Prefeitura de Luiz Gomes, ela tinha um contrato com o Banco do Brasil. Aí eles cancelaram esse contrato, né? E todos os funcionários tiveram que passar a ter suas contas, abrir uma conta no Banco Bradesco. Assim ela fez. Chegando ao banco, ele já tinha um contrato já pronto, né? Ela não foi avisada sobre essa tarifação e eles colocaram um contrato já com essas tarifas, não tinha opção de tarifação zero, então ela foi praticamente compelida a assinar esse contrato. Então foi isso que aconteceu.
Depois, ela passou a ser cobrada por várias tarifas, ela se dirigiu por diversas vezes ao banco, na tentativa de conseguir a devolução dessas tarifas, mas mesmo assim nunca conseguiu, né? É uma pessoa residente da zona rural, já tem uma certa dificuldade a chegar à cidade, né? Teve que passar por vários constrangimentos, passando vários momentos em filas. Quando se chega ao banco para fazer essas reclamações, eles não abrem nenhum protocolo, então não fica nada registrado, né? Mas ela tentou por diversas vezes resolver isso de forma administrativa, mas não foi possível. Então, diante dessas peculiaridades do caso, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências para que não dê provimento ao recurso, certo? O voto da relatora pelo provimento parcial do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000. Ok. Muito obrigada, Excelências, viu? Ok. Um prazer muito grande participar dessa Ótimo. sustentação. Obrigado, doutora. Tenha um bom dia, bom trabalho para todos. Obrigado, bom dia. Apelação 0... Só um instantinho neste 8. Desculpa, neste 8 tem divergência, eu não vi. Tem divergência de votação e irá para quórum ampliado. Se a doutora estiver ouvindo. Há divergência de voto dos julgadores, então haverá ampliação de quórum. É a apelação. O processo continuará na próxima sessão com quórum ampliado. O voto da relatora continua esse, mas para confirmação na próxima sessão. Tá ok. Muito obrigada. O número 9 é a apelação 080 82 74 41. Claro S.A. R. Lima de Oliveira Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Boa tarde, Excelência. Alguém falou? Algum advogado vai se manifestar? Sim, está claro. O voto da relatora é pelo provimento parcial do apelo para excluir a verba indenizatória de 41 mil e alguma coisa aí. De acordo, doutor? De acordo, Excelência. Acho que a pretensão de Vossa Excelência, conforme o memorial e a sua fala, foi neste pleito, né, de reduzir, excluir essa condenação. Bom, então, recurso provido parcialmente para excluir da condenação o valor de R$ 41.336,19. Decisão unânime neste caso. Ok, Excelência. Obrigado. Boa tarde. Número 10. Apelação 083 33 51 67. Amanda Santos Fernandes Costa e outros e APEC. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado virtualmente. Número 11. Apelação 085 48 34 85. SO Saúde, Alimentação Vitalícia Limitada, ME, Secretaria de Estado de Educação e Cultura, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 12. Agravo de instrumento 080 20 89 91. Flávio Ezequiel da Fonseca Milfon Filho e Marcela Galiza Pinheiro Machado Milfon. Você fala pela parte agravante. Pela parte agravante, exatamente. Tem até 15 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ibanez Monteiro, excelentíssima senhora desembargadora relatora, Berenice Capuchu, excelentíssimo senhor desembargador convocado, doutor Luiz Alberto, ilustríssimo senhor procurador de justiça, doutor Herbert Sena, colegas advogados, serventuários de justiça, bom dia. O caso em questão trata-se de um agravo de instrumento interposto em face da decisão que fixou os alimentos provisórios no patamar de 2 salários mínimos e meio, que equivalem atualmente a R$ 3.530. Sem maiores digressões acerca do direito aplicável, em relação às questões fáticas que permeiam o caso, é importante ressaltar alguns pontos que demonstram que os valores fixados a título de alimentos provisórios foram em percentual superior à capacidade econômica do agravante. O primeiro deles é que o agravante encontra-se desempregado desde o dia 17 de janeiro de 2024. Ele foi demitido do seu antigo emprego em que ele atuava como assistente administrativo de uma terceirizada. Além disso, é importante ressaltar que antes da demissão, o agravante ele recebia rendimentos líquidos no valor de R$ 2.996 como média mensal, o que demonstra que os valores fixados a título de alimentos são superiores, inclusive, aos últimos rendimentos dele enquanto empregado. Por outro lado, é importante também ressaltar que a única fonte de renda que o agravante teve durante todo o ano de 2024 foi o seguro-desemprego, que ele auferiu entre os meses de abril e agosto desse ano. Esse seguro-desemprego foi no valor de R$ 2.300, o que demonstra mais uma vez que os valores fixados são superiores aos rendimentos que ele auferiu durante esse ano. Outro ponto que é importante ressaltar é que o valor de alimentos provisórios que foram fixados, calculados entre fevereiro de 2024 e levando até o final do ano, em dezembro, o valor é superior aos valores que ele recebeu e que foram declarados a título de imposto de renda, tanto no ano de 2022 quanto no ano de 2023. É importante também ressaltar que, após uma análise mais acurada da documentação e da análise da situação financeira do agravante, pelo juízo de piso, foi concedida a justiça gratuita no processo originário, porque a doutora Carmen, né, que é a juíza que está atuando nesse caso, na quinta vara, ela verificou a condição de hipossuficiência financeira do agravante e por isso concedeu justiça gratuita através da análise dos documentos que também constam nos autos do agravo. E a grande questão também que deve ser levantada é que essa decisão que fixou antes da análise da documentação apresentada, ela levou em consideração a atividade empresarial do agravante que, conforme foi demonstrado nos autos, ele não atua mais como empresário desde o ano de 2016. Isso a gente verifica através tanto da análise das notas emitidas como pessoa física, como também da questão da própria empresa em que ele atuava. Por fim, é interessante também levar em consideração que a decisão ela violou o princípio da congruência e apresentou um vício de julgamento ultrapetita, porque ela foi fixada em valores superiores ao requerido pela parte agravada quando requereu a fixação dos alimentos provisórios. Essas eram as questões fáticas que permeavam o caso que é interessante sejam levadas em consideração. Eu agradeço a atenção dispensada e desejo um bom dia a todos. O voto da relatora pelo desprovimento do agravo, decisão unânime. Número 13, agravo de instrumento 080, 47, 34, 89. Álamo Márcio da Silva e Heloísa Leão de Oliveira Silva e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado virtualmente. 14. Agravo de instrumento 080, 83, 99, 16. Liane Moreno de Moura e Roberto da Costa Mendonça. Algum advogado para sustentar neste processo?
Nenhum advogado presente. Bom Processo dia. julgado. Bom dia. Alô? Quem fala? Número Doutora Carolina, 15. pode falar, porque senão não vamos Apelação 011 09 14 14. Alexander Farinhas Pinheiro e outros. Senhor Augusto Mesquita. Senhor presidente, está me ouvindo? Seguros Gerais S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, senhor presidente, Augusto Maranhão. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, doutor. Mas a doutora Carolina Mello, senhor presidente, ela está aqui na sala virtual falando desde o processo anterior, do 14. Do 13. É do 13. Do 13, né? Isso, do agravo de instrumento. De Almo Márcio e Heloísa. Desembargador Ibanez, está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá. É porque eu estou inscrito no processo 15, mas tem uma advogada Carolina Mello aqui na sala que ela está falando desde o processo 13, eu acho que não... Mas eu chamei, ela não respondeu, doutor. Aí já chamei 2 depois. Foi por conta da internet, que tava, acho que teve algum... Esse é o problema. Nós vamos para cá, o advogado não vem e ainda assim tem falha no sistema e a gente tem que... Entendeu? Então, o advogado vem ou garante que vai falar quando for chamado, senão já passou, julgados. 13 e 14. Estamos chamando o 15. Algum advogado no 15? Sim, senhor presidente. Augusto Maranhão pela parte de Alexander Farinhas. 15. O Alexander. Só um instante, doutor. Vossa Excelência fala pela parte apelante, certo, doutor? Apelante e apelada, né? Tem os dois. Então, pode iniciar, tem até 15 minutos. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, desembargador Ibanez, a eminente relatora, doutor Luiz, o representante. O som saiu, doutor, não estamos ouvindo. Meu Deus do céu. E aí, senhor presidente, está nos ouvindo agora? Agora sim, doutor. Espera aí. Não teve um... Vou direto ao ponto, excelência, estava a cumprimentar todos vocês, sintam-se cumprimentados. Trata-se de um caso de cirurgia plástica, e o resultado não atingiu 100% da expectativa da paciente, mas foi um resultado, ao olhar do médico, positivo. E nós queremos a reforma parcial da sentença. A tutela antecipatória recursal, ela obrigou um pagamento de um orçamento apresentado pela apelada, a autora, incluía o procedimento de lipoaspiração. Se você observar o orçamento acostado na apelação, fala do procedimento de lipoaspiração. Entretanto, a prova pericial produzida nos autos indica que o procedimento de lipoaspiração está perfeito. Não há nenhum erro nesse procedimento. A questão resume-se, portanto, à inserção da prótese nas mamas, devido a uma pequena assimetria entre mamas. Então, o ponto que eu venho destacar é: o médico se dispôs a fazer a cirurgia complementar, a segunda etapa cirúrgica, a paciente abandonou o tratamento e não aceitou mais a atuação do médico profissional na continuidade do tratamento. Isso é um direito do médico, um dever do paciente. O dano estético, ele pode ser reparado e vai ser reparado, porque o quadro pré-operatório era de inferior qualidade, o quadro pós-operatório ficou com resultado melhor, mas não atingiu o objetivo final da paciente. Isso
comporta uma nova etapa cirúrgica, e isso sempre esteve devidamente informado a paciente. O depoimento dela ao juiz de primeiro grau foi muito eloquente. Todos os riscos e consequências me foram explicados. Eu assinei de forma livre, espontânea e consciente, o termo de consentimento pré-operatório. Então, a nova cirurgia de troca de ajuste, isso vai resultar num procedimento perfeito, então não vai existir dano estético a ser indenizado. O dano estético tem que ser aquele caráter permanente. E, por fim, no que toca ao dano moral, nós estamos pretendendo a redução à metade. O juiz de primeiro grau arbitrou uma indenização de R$20 mil, e justamente por não ter existido recusa do médico em fazer uma nova etapa cirúrgica sem a cobrança dos seus honorários médicos, por não ter tido nenhuma conduta negligente e prudente do médico, apenas o descumprimento de uma obrigação de resultado que foge à capacidade de atuação médica, é justamente por isso que no termo de consentimento há a previsão de novas etapas cirúrgicas quando o resultado não atingiu o desejado. É um resultado possível, não houve falha médica. Nós pretendemos a redução à metade. Então, arrematando a questão, senhor presidente, o orçamento que é apresentado pela autora, objeto da decisão antecipatória de mérito, contém um custo no procedimento que não há falha, o dano estético é inexistente e, caso Vossas Excelências entendam que há um dano estético, ele vai ser reparado pela obrigação de fazer, que custear uma nova cirurgia plástica, e o dano moral, ele deve ser reduzido à metade, porque não há nenhuma conduta culposa, nenhum ato ilícito por parte do réu. É apenas a insatisfação da paciente com o dever de resultado, que decorrente da própria área médica, não temos como prever como será o processo de cicatrização, como serão os cuidados pós-operatórios. Então, o meu cliente, ele não contribuiu para esse resultado, foi a própria paciente quem se recusou a dar continuidade ao tratamento. São essas razões pelas quais eu peço a reforma parcial da sentença, senhor presidente. O voto da relatora, eu vou ler apenas o resumo, porque ela explica o que as parcelas, as verbas indenizatórias que podem ser mantidas e as modificadas, mas em resumo, ela dá provimento parcial aos recursos dos réus e nega provimento ao apelo da autora para a reparação material a ser apurada em sede de liquidação e limitar a responsabilidade solidária da seguradora às apólices pactuadas, além de alterar os consectários legais, quer dizer, redistribuir a verba sucumbencial. Doutor Augusto vai ver isto no detalhe quando o acórdão for publicado, logo depois da sessão, em relação ao dano moral também. E ela... Agradeço a atenção de Vossa Excelência, desejo uma boa sessão e lamento não estar presencialmente hoje, porque eu tenho audiência agora virtual já na sequência. Tenham um bom trabalho a todos. Obrigado. Bom dia. 16, apelação 0800, 898, 58. Vale Norte, Construtora Limitada, ME, Fazenda Pública do município de Mossoró. Município de Mossoró, algum advogado para fazer ostentação deste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 17. Apelação 0800, não, número 17, 081 27 71 74. Antônio Joaquim Pereira de Barros e Unimed Natal. Isso. Bom dia, doutora. Bom dia, Excelências. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Muito bem. Excelências, na apelação número de ordem 17... A doutora aceita a proposta, a voto divergente de fazer na ampliação de quórum? Sim, sim. Que faz só uma sustentação? Sim, sim. O voto de divergência é da relatora, Excelentíssima Desembargadora, não é isso? O voto da desembargadora é pelo provimento do apelo. E
a divergência é minha. Então, haverá ampliação de quórum e apelação. Muito bem. Na próxima terça-feira. Perfeito. Dia 15, daremos a continuidade aí, Vossa Excelência fará a sustentação. Obrigada. Obrigada. Quórum ampliado. Ok. Os demais processos são de relatoria da desembargadora Sandra, não poderão ser julgados hoje, ficam para a próxima terça-feira. Concluímos a sessão jurisdicional de julgamento, a ordem administrativa. Começamos com um voto de pesar pelo falecimento do desembargador Rafael Godeiro, que ocorreu esta semana que passou. Todos de acordo. Aí agora o lado oposto, as congratulações pela passagem do natalício desembargador Dilermano Mota, que será no próximo dia 11. Nós estamos fazendo de forma antecipada, porque é antes da nossa próxima sessão, dia 14. E ainda mais uma proposta de congratulações pelo aniversário da desembargadora Célia, este ocorrido ontem. Todos de acordo? Eu não tenho nenhuma proposição além destas. Doutor Luiz Alberto tem? Tenho não, Excelência. Sem nenhuma proposição, concluímos nosso trabalho, agradecemos e desejamos uma ótima semana para todos, encerrada a sessão de hoje.